1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Essa é um texto que eu gosto muito desses livros mais históricos, porque a gente consegue entender qual foi o caminho do povo de Deus até então, né? Até Jesus Cristo. A gente vê toda a jornada do povo, desde quando o povo foi formado, quando o povo começa a sair dos caminhos do Senhor e volta, é cativo, é liberto, se rebelam novamente. A gente vê tudo isso. E até esse momento aqui, o povo não tinha um rei. O povo tinha juízes. Não era um rei, porque era o próprio Deus que governava o povo. Então, o povo de Israel não tinha um rei. Então, neste momento, por causa dos filhos de Samuel, o povo pede, então, queremos um rei igual todas as nações. O povo quis ser igual a todas as nações. Eles não perceberam o quão maravilhoso era para eles serem governados pelo próprio Deus. Eles não perceberam a grandeza de que eles eram diferentes justamente por não terem um rei. Esse era o grande trunfo do povo de Israel. Era não ter um rei, mas o próprio Deus governando aquele povo. E então, neste momento, ao invés de Deus comandando o povo, eles pedem a Samuel um rei. Em quantos momentos nós não temos nos assemelhado a esse povo? Nós não temos percebido o quão maravilhoso é ter o próprio Deus regendo as nossas vidas? Quantas vezes não percebemos a grandiosidade que é ter uma vida dirigida pelo próprio Deus? Senhor, faço ou não faço? Vou ou não vou? Nós não percebemos o quão lindo, o quão maravilhoso é isso, porque só Deus sabe o passado e o futuro. Só Deus. Deus sabe o que vai acontecer. Nós só conseguimos enxergar o presente. O que vai acontecer daqui 5 minutos nós não conseguimos ver. Mas quando Deus dirige a nossa vida, nós vamos além do presente. Porque o Senhor nos dirige e Ele sabe qual é o melhor caminho. Mas muitas vezes nós temos desprezado isso para viver uma vida igual a de todos. Uma vida regida pela minha própria vontade. Quem tem reinado sobre nós? Quem tem reinado sobre a sua vida? Deus ou a sua própria vontade? Deus ou qualquer outra coisa? Muitas vezes a nossa vida é regida pelo dinheiro, muitas vezes a nossa vida é regida pelo trabalho, porque é o trabalho em primeiro lugar. Eu abro mão de todo o resto por causa do meu trabalho. Então a sua vida não está sendo regida por Deus, está sendo regida pelo seu trabalho. Quem tem reinado sobre nós? Em diversos momentos, ao invés de amarmos que o Senhor nos tornou diferentes, queremos ser idênticos ao que o mundo oferece. Ao invés de mostrar que Deus nos dirige, queremos tornar até mesmo os nossos cultos
parecidos com aquilo que o mundo oferece. As igrejas, infelizmente, têm se tornado cada vez mais mundanas. Olha o absurdo que falar isso algumas décadas atrás. Falar que a igreja se parece com o mundo, blasfêmia, é um absurdo. Mas hoje é a realidade. As igrejas têm se tornado nada menos do que extensões daquilo que o mundo oferece. As igrejas têm se perdido e, infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com palavras de pastores que ouvimos, com cultos que assistimos. Até mesmo se alguém me convida para ir em uma determinada igreja, eu fico meio... E aí, será que eu vou? Será que eu não vou? Pelo receio de estar em um lugar que é qualquer coisa, menos uma igreja que se prega a palavra de Deus. Olha como as igrejas têm se perdido. Hoje há uma tentativa da personalização do evangelho. Não é mais o que a Bíblia diz, é do jeito que você quiser. Ah, eu posso fazer isso? Pode, porque Deus é amor, não tem problema. Deus ama a todos. Há uma personalização do evangelho. A verdade pode ser distorcida. A verdade pode ser mudada. Tudo isso porque deixaram seguir a direção de Deus para seguir a direção de homens. Foi o que aconteceu com o povo. Deixaram de seguir a vontade, a direção e o domínio de Deus para seguir o caminho de um homem. No caso, foi Saul, o primeiro rei de Israel. Estão rejeitando a verdade de Deus para viver uma falsa verdade humana. E Jeremias, no capítulo 17, já fala: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Veja o que Jeremias fala: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E nós temos deixado de seguir a vontade de Deus para seguir caminhos humanos, seja do nosso próprio coração, seja de interesses escusos. Mas temos deixado de seguir as ordens, o caminho e a vontade de Deus para seguir uma falsa verdade humana. Não somos mais nós que nos sujeitamos a Deus. É Deus que deve cumprir a minha vontade. E ai se não cumprir. Ai se não cumprir. Nós exigimos de Deus. Nós determinamos. Não, eu determino que isso é meu. Como assim você determina que isso é seu? Você está mandando em Deus agora? Né? Uma vez um jovem estava meio com sono e orou abençoando Deus. Imagina o poder que estava esse jovem, né? Com sono, falou: Deus te abençoe. Nossa, que bênção que estava esse jovem. Mas nós muitas vezes temos feito isso. Nós invertemos o papel de Deus. E ao invés dele ser o nosso Senhor, nós queremos torná-lo quase como nosso escravo. Eu mando e Deus obedece. Eu quero isso, Deus, trate de cumprir. Dá teu jeito. Eu quero, eu preciso, é assim que eu quero. E se Deus não cumpre, o bicho vai pegar. É porque eu faço isso, começa a jogar na cara de Deus as coisas que faz. Não porque eu sou dizimista, porque eu vou no culto, porque eu não falto, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Ao invés de nos sujeitarmos à vontade de Deus, queremos que Deus esteja sujeito às nossas vontades. O que está acontecendo é um absurdo. A personalização do Evangelho. Deixar de seguir a vontade de Deus, o governo de Deus, para se sujeitar a um governo humano. Alguns cultos mais parecem shows do que cultos propriamente ditos.
Até o ambiente, você entra, parece que está numa casa de show. O culto é um grande show pirotécnico, feito para você se emocionar, se arrepiar. Mas qual é o conteúdo? Como aquilo tem impactado a sua vida? Porque muitas pessoas choram e se derramam nesses shows, mas continuam vivendo uma vida vazia, fora dos propósitos de Deus. Mas acham que estão seguindo para o céu, quando estão a passos largos, rumando para o inferno. Não se pregam mais a palavra. Hoje é coach de autoajuda. Hoje a palavra de Deus está muito distante do que eu vejo nos YouTube da vida. Não, hoje você não pode mais ser duro, porque senão o povo vai ficar dodói, vai chorar e vai ficar de birra. Então, a verdade não pode mais ser pregada. Você tem que ser um coach de autoajuda. É isso. Os pastores hoje têm que falar, você é um vencedor, você é maravilhoso, né? Já ouvi falar, você está no centro do coração de Deus. Gente, esqueçam isso. Não é esse tipo de palavra que você precisa, não. A palavra que você precisa é a de salvação. Essa é a palavra que nós precisamos. Só que para ser pregada a palavra de salvação, precisamos saber aonde está o nosso erro, aonde temos pecado, aonde precisamos nos corrigir, para que assim possamos ser salvos. Deus não alivia para ninguém, porque a palavra dele está aqui. A palavra de Deus é simples de ser entendida, é simples, é só fazer o que está aqui. Nada mais, nada menos. Está aqui. Vocês têm na casa de vocês, tem no celular, tem online no Google, se você quiser, escreve lá Bíblia, vai aparecer a Bíblia. Nós temos a Bíblia disponível em todos os meios que nós queremos. Basta seguir o que está aqui. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, mas é isso que deve ser feito. E se a palavra for pregada, que água com açúcar, você não estará cumprindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus não é só autoajuda, que você vai se dar bem, não. Vemos a vida dos discípulos. Foram presos, foram torturados, foram mortos. Ué, mas não pregava a palavra de Deus? Justamente, foram mortos porque pregavam a palavra de Deus, porque pregavam a verdade. Eles não pregavam o que queriam ouvir, eles pregavam raça de víboras. Era isso que eles pregavam. O ministério de louvor tem se tornado um ambiente profissional, inclusive com exigências. Eu já vi exigência para participar do ministério de louvor. Se fala um negócio desse aqui, coitado, nem arrisca falar. Exigência para fazer parte do ministério de louvor? Então você não entendeu o que é o evangelho. Você não entendeu o que é servir ao Senhor. Nós somos servos. Aqui não há lugar para exigência. Aqui não há lugar para você querer fazer demonstrações de poder, demonstrações de autoridade. Aqui nós somos servos, apenas servos. E servo faz o que o seu Senhor manda. E o nosso Senhor é Deus. Esse é o nosso Senhor. Nós temos esquecido o quão maravilhoso é ter Deus regendo a nossa vida. O Senhor nos faz diferentes para mudarmos o mundo, não para nos assemelharmos a Ele. O Senhor nos fez diferente para que em nós haja mudança, haja diferença, para que aqui não seja uma extensão do mundo, mas seja um lugar totalmente ao contrário do que o mundo oferece. Porque se aqui for igual, qual é a vantagem de estar aqui? Se aqui for uma extensão do que o mundo oferece, para que estar aqui? Não, é justamente o contrário. Aqui deve ser o oposto do que o mundo oferece. Aqui deve ser um lugar de diferença. Aqui deve ser o lugar onde as pessoas veem a luz resplandecer no meio das trevas.
Esse deve ser o lugar. Deus nos chamou para sermos diferentes, não iguais ao restante do mundo. O povo, infelizmente, nesse momento, não percebeu isso. No versículo 5, eles falam: agora, pois, nos dê um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Aqui, eles quiseram se assemelhar a todo o restante do mundo. Nós não podemos ser mais do mesmo. Não. Nós temos que ser a diferença. O que ou quem tem reinado na sua vida? Deus ainda é o único e exclusivo governante da sua vida? Ou você tem deixado outras coisas entrarem no seu coração? Você tem deixado Deus de lado para que outras coisas governem a sua vida? Só que dessa maneira você se assemelha a todo o restante do mundo. Dessa maneira você deixa para trás a diferença e passa a ser igual ao restante do mundo. E somente será salvo aqueles que são diferentes. Os iguais não serão salvos. Aqueles que se assemelham ao que o mundo oferece não serão salvos. Não, porque eles, já que são iguais ao mundo, serão condenados com este mundo. Nós temos que ser a diferença. O que tem governado a sua vida? Deus ou a vontade humana?